Câmara. Terça-feira é dia dele, conosco aqui, Orlando Câmara, nosso parceiro, traz o X-Tudo Caboquinho, um espaço de informação, análise, comentário sobre cultura, comportamento, sobre sociedade, sobre cidade. É dia da gente fazer aquela perguntinha. Orlando, conta pra gente, meu amigo, qual que é o sabor da coluna de hoje? Eu dei. O que foi que você deu, meu bem? Eu dei. Guarde um pouco para mim também. Não sei se você fala por falar sem meditar. Eu dei. Diga logo, é demais. Carmen Miranda cantando Eu Dei em 1937, há 88 anos atrás. E essa trilha vai ter a ver com o tema de hoje, com o sabor de hoje. Porque o sabor de hoje fala do projeto de lei número 298 de 2023, que foi votado ontem e aprovado na Câmara Municipal de Manaus, que dispõe sobre a proibição do uso de recursos públicos para a contratação de artistas cujas músicas incentivem a violência e a sexualidade e causem constrangimentos. Em primeiro lugar, eu preciso dizer a vocês que eu sou a favor, por exemplo, da regulamentação da internet, para que haja um cuidado em relação a fake news, a essa coisa da deepfake. Eu não vejo nada de liberdade de expressão nesse tipo de coisa. São crimes. E eu também acho que o uso do dinheiro público para contratar atrações artísticas, sejam elas musicais ou não, também deva obedecer critérios. Mas eu fui proposto pelo Ricardo Chaves, nosso jornalista, brilhante, inclusive adoro o Ricardo no ar, analisar essa lei que tem 14 linhas. Fora o título, a ementa, a data e a assinatura, são 14 linhas de um tema tão complexo. E aí eu vou dizer a vocês, por exemplo, dispõe sobre a proibição do uso de recursos públicos para a contratação de artistas cujas músicas incentivem a sexualidade. O que é incentivar a sexualidade? Eu não estou falando aqui de incentivar uma prática sexual nociva. Estou falando de incentivo à sexualidade. Então, por exemplo, a música Nunca Vi Rastro de Cobra nem Coro de Lobisomem, Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, é uma música que fala de sexualidade masculina. A sexualidade é o exercício, muitas vezes, dos meus atributos masculinos, ou de uma mulher, o exercício dos atributos femininos. Uma lei de 14 linhas e 5 artigos está dizendo o que é sobre isso? Nada. A mesma coisa sobre a questão da violência, que eu tenho a impressão que, inclusive, é muito mais profundo. É uma lei que, quando você ouve falar assim de relance, pode ser interessante, mas, na prática, ela é uma lei mal escrita e que não diz o que ela quer. Por quê? Deixa eu pegar aqui um outro poema para vocês, de uma música clássica do cancioneiro brasileiro, para vocês me dizerem se isso não fala de sexo. Os botões da blusa que você usava e meio confusa desabotoava, um pouco a pouco me deixando ver, no meio de tudo um pouco de você. Nos lençóis macios, amantes se dão, travesseiros soltos, roupas pelo chão, braços que se abraçam, bocas que murmuram, palavras de amor enquanto se procuram. Chovia lá fora e a capa pendurada, assistia a tudo, não dizia nada. Roberto Carlos e Erasmo Carlos, seus botões, de 1976. Eu Dei e os seus botões foram executados exaustivamente na rádio e nunca provocaram escândalos. São músicas que fazem referência, vamos dizer assim, ao sexo. Não vou dizer a sexualidade, que essa palavra ela é muito mais ampla do que a prática sexual. Então a lei peca por ser mal escrita e por não dizer no seu bojo a definição do que ele fala de estímulo à sexualidade. Eu aposto que talvez se eles escrevessem, eles estivessem escrevendo errado o conceito. Porque talvez eles queiram dizer que é a malversação da prática sexual. E aí canções que estimulem talvez a promiscuidade, que estimulem a violência contra mulheres, e por aí vai, né? A mesma coisa acontece quando você fala de canções que estimulem a violência.
Eu vou repetir de novo para vocês. Eu concordo que o recurso público deva obedecer, com certeza, critérios para ser usado na contratação de qualquer atração artística, seja musical ou não. Eu não entendi, inclusive, por que a lei fala só das questões musicais. Mas que tipo de violência? Preciso qualificar isso, né? Porque, por exemplo, há dobrados e canções militares que fazem alusão a vitórias brasileiras em guerras, a Guerra do Paraguai, por exemplo, que hoje é provado historicamente que foi mais um genocídio do que outra coisa, do que uma guerra em favor do Brasil. Vai proibir isso também? Não. Aí vamos falar dos funks que são proibidos e fazem alusão às facções criminosas, funks que são encomendados por facções criminosas. Isso já foi assunto, inclusive, aqui na Band News Difusora, de uma coluna minha com o Mauro Espósito. Músicas que fazem alusão à violência contra a mulher, à violência de gênero, à violência contra menores de idade, contra crianças, à exploração sexual de menores de idade. Ou seja, a lei poderia dizer muita coisa, mas ela deixou de dizer porque ela é muito mal redigida. E aí joga para o Conselho Municipal de Cultura, que bom que fez isso, né? E joga para a Manaus Cult, que é a Fundação Municipal de Eventos, Cultura e Turismo. E eu vou dizer a vocês que eu considero que o Conselho Municipal de Cultura precisa se debruçar sobre essa lei e tirar uma normativa, uma publicação extensa, para que ele não seja, de futuro, acusado ou usado como bucha de canhão. Vou repetir, o termo sexualidade está muito mal empregado nessa lei, porque sexualidade é uma coisa muito mais ampla do que parece ser a prática sexual, simplesmente o ato sexual, e as pessoas têm o direito de ouvir músicas que falem de sexo, e a questão da violência que faltou explorar melhor, que faltou dizer que violência é essa, e tem muita coisa. Eu não vou nem muito longe, assim, quando a gente fala do sexo. Por exemplo, tem uma música que está falando esfrega no coroa, pô. Se vocês se derem um trabalho de ir ao Google e abrir isso, é uma excrescência horrorosa. Eu me revoltaria se essa pessoa que canta isso viesse a Manaus paga pelo poder público. Mas esse tipo de excrescência não está dito na lei. Me parece que a lei foi feita para impressionar, sem a menor importância se ela vai ter fundamento ou não. Eles vão dizer, não, mas nós aprovamos a lei. Para nada. Ela não vai ser eficiente, eficaz nem efetiva. Está na hora dos vereadores começarem a pensar que eles precisam pagar assessores melhores. Já que eles não se debruçam sobre as questões e são os assessores que o fazem, talvez eles precisem de ter essa visão acurada. Vou só lembrar aqui uma canção da Rita Lee, que foi enorme sucesso nos anos 80 e que também não foi escândalo nenhum. Meu bem, você me dá água na boca, curtindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. A gente faz amor por telepatia. Se isso não fala de desejo sexual e prática sexual, e da boa, inclusive, das que eu gosto também, eu sou humano, eu não sei o que é mais, eu emborreci. Hashtag pensa, que tipo de lei está saindo da Câmara Municipal de Manaus? Enquanto isso, a violência sagra nas ruas de Manaus e eu não vejo muito esse assunto por lá. Para vocês, uma ótima semana, que a gente possa ir na jugular do problema, mas para resolver, não para lacrar. Bom dia. E aí, ouvinte, você concorda? Você discorda? Comenta conosco, 993519370, 993519370. Bom, pelo que eu já falei aqui da minha opinião, e novamente defendo, a gente está agora no terreno das opiniões, eu concordo com Orlando. A lei é rasa, a lei acaba sendo para autopromoção, digamos assim. Olha, nós lutamos pela defesa das crianças e dos nossos jovens para não ter esse tipo de acesso a... Enfim, para não ter o gasto do dinheiro público com músicas que não são para família, para crianças e tudo mais. Mas ainda assim, como já falei, concordo com o filtro. O critério para se gastar o dinheiro público, assim como o Orlando falou. E mais uma vez, o Orlando foi bem cirúrgico, né, Jenny Brissot?
na opinião, tá? Foi E a gente bastante. defende aqui, lembra você, aqui é um espaço de informação, mas também um espaço de opinião e geração de debates. É a transparência que nós temos com você, ouvinte, tá? Aqui ninguém tá para doutrinar, a gente tá aqui para expor, além da informação, a nossa interpretação e você pode concordar ou discordar. Tudo bem? Então conta pra gente, concorda ou discorda? 993519370, 993519370. Ou comenta na live no canal no YouTube, Band News Difusora, é o que nós queremos saber. A sua opinião também sobre os assuntos que falamos e discutimos por aqui. Tem gente já participando por aqui, viu, Jenny? O nosso ouvinte aqui, o Val, do Japim, ele fala assim, olha, o que o Orlando falou agora na coluna não tem muito a ver com as músicas de